Biocast. Biossegurança na prática. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Biocast Biossegurança na Prática. E olha, nós temos hoje um bate-papo bem interessante. Só para vocês entenderem, hoje está sendo lançado o primeiro, mas tem um segundo que nós vamos fazer com a nossa mesma convidada. E sobre essa convidada eu queria colocar uma coisa, né? Eu tenho 34 anos de formado e ela praticamente... Você está com 30, mas eu estava na faculdade, você entrou, eu acho que eu fui monitor de anatomia de cabeça da turma de vocês. Se eu não me engano, olha só, nós estamos falando de muito tempo atrás. Eu queria que vocês conhecessem a professora Isamara Cavalcante. Isa, muito obrigado por você estar aqui. E, na verdade, o currículo dela não é ter se formado mais ou menos na minha época, não. A Isa está aqui pelo seguinte: ela é uma das poucas pessoas que eu conheço que foi para a área da odontologia legal e buscou esse caminho, e ela tem um conhecimento muito grande na área. Ela já participa como perita em casos odontológicos e é uma pessoa que está estudando a RDC na prática também, e ela é clínica, está no consultório. E então, quer dizer, temos uma informação hoje, esse podcast, esse Biocast, assim, exclusivamente nós vamos falar de documentação. E o próximo que vocês vão ver daqui 15 dias, ou se de repente você já está seguindo, já está aqui no YouTube, junto no nosso canal, nós vamos falar sobre as implicações jurídicas. Então, Isa, para a gente deixar bem claro, nesse primeiro nós vamos falar de documentação e depois nós vamos falar da implicação jurídica. Ótimo. Eu queria saber, antes de mais nada, o que te levou para a área da odontologia legal? Conta para mim. E seja bem-vinda ao nosso Muito Biocast. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar com você e ainda mais falando de um assunto que eu gosto, né? Eu fui para a área de odontologia legal por uma decisão pessoal, que foi uma crise existencial dentro da odontologia. A gente sempre tem crises na vida, né? Então, é sempre uma montanha russa. E eu tive uma época que eu falei, eu não quero mais ser dentista, mas eu descobri que eu só sabia ser dentista e que ela é a minha paixão até hoje. Tanto que eu sou dentista e eu trabalho como clínica. Você é clínica? Sou clínica, nunca deixei o consultório. Por mais que eu falasse, nossa, né, tivesse alguns estresses, mas... E aí eu fui para a área de odontologia legal achando, né, que eu fosse trabalhar só sem consultório. A minha ideia inicial era, não quero consultório, não quero clinicar. Não quero atender paciente. Não quero atender paciente, não quero esse convívio, né? Porque a minha ideia era, eu não quero paciente que fica reclamando. Era isso. Doce ilusão, porque hoje eu trabalho com perícia, eu só tenho reclamações. Enfim, mas aí eu descobri um universo novo, né? E aí eu descobri que eu jamais ia conseguir deixar a clínica, porque é a minha paixão, né? Só que eu consegui agregar as duas coisas. Que joia. Eu falo o lado interno, né, dos processos, dos protocolos, da burocracia de consultório, que é uma área que eu gosto, e a área clínica. A tua formação, ela vem em Piracicaba, o pessoal da Unicamp, né? Piracicaba. E Ribeirão Preto também. E Ribeirão. Então, né? Você estudou em dois lugares assim bem difíceis, né? Ou seja, Unicamp em Piracicaba, com o pessoal da odontologia legal de lá, que é muito forte. Inclusive, eles são reconhecidos por terem trabalhado em casos nacionais. Bem polêmicos. Difíceis e polêmicos, sim. E você tem pós-graduação também aqui na medicina. Aqui em Ribeirão eu fiz pela medicina. Fiz meu doutorado aqui, dentro da área médica, mas voltado para a odontologia legal. A área de concentração minha foi trabalhos dentro da odontologia legal, mas fiz aqui pela medicina. Então, assim, eu consegui agregar as duas casas, né, para me dar um suporte muito bom nesse meu dia a dia. Esse é um dos motivos que você está aqui, porque você não está aqui só porque você é minha amiga, não. Está aqui porque você é extremamente capaz. Eu reconheço esse teu conhecimento, viu? E muito obrigada. Acho extremamente importante. Então, vamos lá. Nós temos uma nova RDC que, entre todas as necessidades que ela coloca, as obrigações que ela coloca uma obrigação documental. Sim.
antes da gente entrar especificamente na RDC, você é perita e você percebe que, você deve ter percebido que muitos dos problemas que os dentistas têm são exatamente pela falta de documentos. O dentista não prima por ter uma documentação, um protocolo adequado de documentação. Como é que você vê essa necessidade hoje desse aumento de documentação? Ou seja, nós temos que comprovar que nós fazemos cursos, nós temos que comprovar que nós temos uma esterilização adequada, nós temos que comprovar que existe um passo a passo. Como é que você enxerga essa nova RTC vindo para tentar solucionar essa dificuldade que você já encontra no dia a dia dos teus casos que você faz a peritagem? Primeiro que eu queria falar essa exigência de documentação, ela não é de agora. A gente já tem outras RDCs anteriores que toda essa documentação, ou praticamente toda, ela já era pedida, né? Só que, como não existia ainda uma resolução própria para a odontologia, o que acontecia? Até mesmo para os fiscais, eles se baseavam em outras resoluções que eram específicas para outras áreas, para medicina, para enfermagem, a resolução que era para a CME, né, Central de Material Esterilizado. Então, são resoluções que estavam disponíveis para, eles falam, serviços da saúde. E a odontologia entrava nesse guarda-chuvinha. Quando fez agora essa resolução e nomearam para a odontologia, eles pegaram tudo isso e agregaram no local só. Então, agora eles têm mais subsídios para pedir tudo aquilo que eles tinham antes. Porque antes... Vigilância não pede, exige, né? Exige, né? Mas... Que é normal, faz parte da lei. Faz parte. E eu falo assim, e tudo está mudando. Eu falo, o mundo está mudando. E se a gente não acompanhar, a gente vai ficar para trás. Tá? E nesse aspecto dessas mudanças que a gente fala, desses protocolos, essa documentação, você bem falou, o dentista não está habituado a fazer documentação, nem o prontuário do paciente. Tá? E essa falta de documentação causa muito transtorno no dia a dia do consultório. Mas eu falo, nós, dentistas, fomos treinados para ser técnicos, fazer a parte técnica com excelência. Só que ninguém foi treinado para fazer a parte que a gente fala, que todo mundo diz, burocrática. Gerencial. É por isso que, né? A gente acha que a RDC e a biossegurança ela está no guarda-chuva da gestão. Sim. O responsável técnico precisa entender isso. Né? E o responsável técnico, agora, ele vai assumir muitas outras responsabilidades que antes ele podia achar que não era dele. Né? Por quê? Porque não estava visível, por estar escondida, entre aspas, entre outras resoluções. Agora está escancarado. Você tem que colocar em prática tudo isso. Vou te fazer uma pergunta já. Pode fazer. Não, fica tranquilo. Olha, eu tenho uma SB que toma conta de tudo. Aí, de repente, na hora que você vai ver, ela não tomou conta de tudo. A culpa é da SB ou a culpa é do responsável técnico? Do responsável técnico. Que não checou isso. Então, quer dizer, o dentista se esconder atrás da auxiliar para que os processos... foi ela que não fez, esquece. Esquece. A responsabilidade é sua, do RT, né? No caso. Sim. Quando você tem uma clínica instituída, você sempre vai ter um RT. Se você trabalha num consultório individual, você é o próprio RT e você também é o responsável legal, porque a gente tem essas duas definições, responsável técnico e responsável legal. Nem sempre o responsável legal é dentista, né? Porque Nem se você sempre, tem um investidor que tem uma clínica, ele é responsável legal, mas ele não é responsável técnico, né? Porque ele não é profissional de odontologia. Exatamente. Você sempre tem que ter um responsável técnico. E esse responsável técnico, ele responde por todos os atos que acontecem dentro da clínica, inclusive atos clínicos, porque ele responde solidariamente com quem fez. Então, ele não responde sozinho, né? Pelo clínico. Agora, pela parte gerencial, pela parte, né, de gestão, administrativa, ele responde sozinho.
Você sabe que lá na clínica, até 2 anos atrás, nós tínhamos 12 profissionais trabalhando lá. E eu era responsável, eu sou o responsável técnico. Então tínhamos casos, inclusive, de alta complexidade que eu não executava, mas eu era responsável técnico. Responsável. Graças a Deus, nunca aconteceu nada, mas eu sabia o tamanho do peso que eu tinha nas minhas costas. Hoje nós somos em 5, sendo que dos 5, 3 são sócios. Ótimo. Eu, a Cris e a Camila. E só 2 que vão lá para poder nos ajudar em algumas coisas, mas sei que eu sou responsável, mas eu tirei um peso exatamente nesse sentido. Legal. Então a gente entende que o cirurgião dentista ele é responsável e ele precisa gerar os documentos. O que a RDC trouxe? Ou você disse que alguns já eram obrigatórios. Sim. Mas basicamente, dentro daqueles, eu queria que você listasse um pouquinho o que vem de necessidade documental aí pela frente que a gente precisa estar atento. Tá. Bom, dentre os documentos que a vigilância agora está exigindo, que eles chamam de... que é um complexo, né, de... sempre se baseando na parte de segurança do paciente, eles estão pedindo manual de boas práticas, o PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde, que é como você descarta, você gera o seu lixo, você descarta seu lixo, quem faz a coleta, como ela é feita, né? Todo esse documento contando essa história. Você precisa de todos os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Beleza. Tá? Então a gente para o de boas práticas, na verdade é um conjunto de documentos. É um conjunto. Ele é regulamentado de alguma forma? Tem alguma especificação? Tem sim. Você vai colocar ali, eu sempre gosto de falar assim de uma maneira mais prática para o dentista entender. Você sempre vai contar uma história. Então imagina que você está contando uma história. Olha, na minha clínica, quais são as coisas que eu faço, né, que são consideradas boas práticas? Eu faço esterilização de material, eu cuido por toda a limpeza de superfície, eu tomo conta para o meu paciente não cair. São os cuidados que você tem na sua clínica. Então, você vai contar essa história. E esse manual de boas práticas tem um protocolo e tem tipos diferentes que você faz, tá? Porque assim, e por que não pode ser igual? Porque o que você faz na sua clínica, apesar de você também esterilizar material, você tomar... mas não é da mesma forma que eu. Então esse negócio do copia e cola que está acontecendo pela internet, aí um monte de gente querendo vender pop, essas coisas, tá... Então, né? Você tem uma base, mas você não pode pegar aquilo como documento teu. Você não pode pegar aquilo, né? E falar assim, o meu é assim. Porque o fiscal também, ele pode, na hora da fiscalização, falar assim, me mostra como você faz. E olhar no seu POP e falar assim, mas não está escrito assim. Entendeu? Então, o POP, ele tem que refletir a sua realidade. Então, por exemplo, eu falei do PGRSS, que é o do lixo. Sim. Às vezes, por exemplo, no meu consultório, eles vão fazer a coleta uma vez por semana, porque eu gero pouco lixo. Eu deixo ele no meu armazenamento interno, às vezes não tem o armazenamento externo. Você tem. Então, o seu processo não é igual ao meu. Se eles fazem a coleta no seu consultório 2 vezes por semana, já está diferente. Se você tem uma empresa e eu tenho outra contratada, já está diferente. Então, o processo tem que refletir a realidade do seu consultório. Como que você faz a limpeza do material para ser esterilizado? Eu não tenho cubo ultrassônica, por exemplo. Eu faço limpeza manual. Mas eu já tenho. Como é que seu processo pode ser igual? Entendi. Você entendeu? Então, a realidade é essa. Esses POPs que estão sendo vendidos, eles têm a sua validade? Tem, desde que você adeque à sua realidade. Não adianta comprar, né, imprimir e pôr na pasta para o fiscal. Você sabe que eu tive uma informação que essa é interessante, pode variar de vigilância para vigilância, nós vamos falar ainda sobre essas... A regra é nacional, mas existem procedimentos locais, né? Pode. Então, por exemplo, eu tive a informação que talvez eu não preciso até imprimir tudo e colocar numa pasta. Desde que o arquivo ele esteja no computador de todas as salas e de todas as pessoas tenham acesso,
E nós criamos um grupo de WhatsApp, inclusive para dar todas as notícias e orientações para as pessoas, para os dentistas e funcionários, que aí você tem essa condição que você pode. A única coisa, o documento de assinatura, que as pessoas falam, recebi e tal, isso pode estar armazenado. Então, de repente, o que a gente está trabalhando lá na clínica agora, mesmo porque nós vamos receber a visita da vigilância em breve, os POPs, eles estão armazenados em nuvem, todos têm acesso, mas as documentações de atualizações, elas são todas assinadas. Então, esse é o único papel que a gente vai manter. O que eu já vi em alguns locais, que eles também deixam fazer online, né? Tem muita vigilância que não deixa, eles exigem a pasta impressa, tá? Mas, mesmo estando online, você tem que assinar a documentação via digital, né? Pelo certificado digital ou pelo Gov, mas tem que ter a assinatura digital do RT. Tá? Então, às vezes não é só... Você pode estar com ele impresso, né, a parte de assinatura, mas eles também, algumas estão exigindo que mesmo online ele tenha assinatura digital ali. Então, também pode variar isso. POP de procedimentos, ou seja, você falou de procedimentos de processos. Isso, tem processo e tem procedimentos. Isso. E aí, por exemplo, eu preciso descrever tudo aquilo que eu faço na clínica em termos de atendimento, ou seja, eu tenho um POP de dentística, um de endo, um de pério, um de ROF. Sim, todos os seus procedimentos que você oferece na sua clínica, né? Lógico, você vai descrever isso passo a passo, mas você como professor também, né? Sabe aquele checklist que a gente faz para os alunos? Primeira coisa é anestesia, depois você vai isolar, né? Você não vai precisar descrever, falar assim, olha, você vai isolar com o grampo tal, não sei o quê. Não, mas são os passos. Anestesia, isolamento, abertura, né? Cirurgia era muito claro, né? Nossa, a cirurgia era ótima. Anestesia, incisão, sindesmotomia, osteotomia, risectomia, remoção, curetagem e sutura. Pronto. Olha o seu POP feito. POP de cirurgia. POP de exodontia, Exodontia simples. Olha só, a gente vai brincando. Eu falei para ela, fica tranquila, nós vamos gravar, nós vamos bater papo e isso vai ficar na rede. Mas, você vê, eu estou descrevendo um POP que a princípio era um POP de cirurgia, mas não, ele é de exodontia, porque eu posso ter outras cirurgias que, de repente... Né? Exodontia de incluso. Minha exodontia de incluso, às vezes, ela tem uma osteotomia. Eu tenho que acrescentar ela ali. Tá. Existe a diferença entre as salas, né? A classificação das salas. Sim. A princípio, a gente não tinha conversado com isso, mas vamos pensar numa coisa. Se eu faço um procedimento esporádico, ou seja, normalmente não é o que eu faço, aí a minha sala é validada como procedimentos odontológicos sem sedação, de baixa complexidade. A exodontia simples, ela não entra. Mas se eu preciso fazer um dia uma cirurgia mais complexa, tá. Como é que funciona isso daí? Na verdade, aquela definição que tem na RDC dos locais, né, do tipos de sala, a maioria dos dentistas, ele está a gente fala assim, inserido em procedimentos sem sedação, né, que é só anestesia local, né, e ela engloba procedimentos um pouco mais complexos, por exemplo, implante. Ela está ali dentro. Tá. Porque tem muita confusão agora com essa divisão que eles fizeram do tal do centro cirúrgico odontológico. Boa, fala disso pra gente. O centro cirúrgico odontológico, eles pegaram um modelo de centro cirúrgico médico e colocaram do lado, centro cirúrgico odontológico. Então, é uma sala que tem que ter no mínimo 20 metros quadrados. Sim. Você tem que ter posto de enfermagem, você tem que ter equipe para emergência, você tem que ter todo o arsenal de um hospital. Vamos falar na realidade hoje. Financeiramente, não é viável o dentista ter um centro cirúrgico odontológico. Se ele precisa de um centro cirúrgico, ele aluga o centro cirúrgico do hospital, que já tem a equipe, que já tem tudo pronto para ele, tá? Então, a maioria dos nossos procedimentos, porque você só vai para o centro cirúrgico se você tiver que fazer, por exemplo, uma cirurgia bucomaxilofacial.
né? Uma ortognática, que você não vai fazer no seu consultório. Você vai fazer no hospital. Agora, se você quiser fazer uma ortognática no seu consultório, você vai ter que ter o centro cirúrgico. É aí que está a diferença. Mas a cirurgia de implante, né? Você consegue fazer tranquilamente, você está inserido nas outras classificações. Você vê, você tem uma parte de sedação inalatória, né? Óxido nitroso. Óxido nitroso. E aí, óxido nitroso vai pedir toda aquele monte de equipamentos, então você precisa inclusive ter o desfibrilador. Monitor cardíaco, desfibrilador e tal, todo esse... Isso sim é verdade. Então, Isso por é exemplo, verdade. vamos supor, eu não trabalho com sedação no consultório, mas aí vamos entender até a relação de terceirizado, que eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Isso. Eu tenho... Isso faz parte da documentação, por quê? Porque você pode ser exigido dependendo do que você faz. E porque tem muita gente, por exemplo, que fez curso de sedação, comprou o equipamento está lá. Até pode não usar tanto, mas a partir do momento que o fiscal chegar no teu consultório e ver que você tem um equipamento de sedação, de óxido nitroso, você vai ser obrigado a fazer todo o processo. Que existe toda uma quantidade de equipamentos, é como se fosse de suporte de vida, ou de ressuscitação. E de emergência. Né? Emergência, isso. De emergência. Então vai precisar ter tudo isso. Vai ter o carrinho de medicamento, o desfibrilador, ambu, as cânulas traqueais. Você tem que ter todo o equipamento de emergência. E certificado do curso que você fez para aprender não a utilizar isso. Não adianta ter o equipamento se você não sabe usar. Adianta eu ter uma Ferrari se eu não sei dirigir? Então, te prepara que isso daí não é nem a questão de interpretação da lei. Vai precisar ter. Vai precisar, porque como que você vai dar o suporte que você precisa? Você tem que ter tudo lá. Ou você tem que ter alguém lá dentro que saiba fazer isso. Esse alguém eu vou contratar um enfermeiro, eu vou contratar um médico, porque quem que pode ter autonomia em cima de um paciente que de repente tem alguma alteração e eu preciso intervir? O médico, o enfermeiro. Aí o médico, por exemplo, se eu tenho equipamento, esse médico ele pode trabalhar no meu equipamento e eu respondo mas você responde solidariamente também. Se der alguma coisa errada. O RT sempre vai responder pela clínica, né? De um modo geral. Pelo procedimento é quem está fazendo. Entendi. Tá? Em caso de indenização, quem executa tem a mesma... quando dá errado, quem executa tem a mesma responsabilidade do dono da clínica? Ou seja, vamos supor que eu fui condenado para indenização de 100 mil reais. Ah, não, mas eu fiz na clínica do fulano. O fulano ele vai ter que responder por isso também, não vai? Ou vai. Não? Vai, mas assim, tem todo um trâmite dentro de um processo, né? Então, o que acontece? Às vezes, o paciente, ele processa a clínica e ele não cita o dentista que fez o procedimento, ele processa a clínica. Então, cabe, durante o processo, ou você agregar, né, o seu advogado, agregar o dentista que fez o procedimento no processo, ou deixa rolar e depois a clínica dá uma retroativa no dentista, né? Ele processa o dentista retroativamente. Assume o processo e depois vai tentar buscar. Exatamente. Pode ser feito dessa forma. Dureza. Então, assim, isso dá dor de cabeça, né? Bastante. Bastante. Vamos continuar nos documentos, então. Vamos lá. Tá vendo? Olha só a importância da gente saber que existem consequências no caso da gente não estar bem documentado. Então, eu tenho os POPs, eu tenho de geração de lixo. Eu preciso, uma coisa que eu vi, eu preciso mostrar os certificados de preparação dos profissionais que estão lá. Então, da atualização de informação, como é que você vê isso daí? Então, antes não era obrigatório você comprovar que a sua SB, a sua secretária, por exemplo, sua recepcionista tinha algum tipo de treinamento. Hoje é obrigatório, tá? A gente tem que entender que hoje o mundo está ficando... tudo que você faz, você tem que provar. Tudo. Eu falo assim, se eu tirei uma coisinha do lugar, eu tenho que provar que eu tirei aquilo do lugar. Então, como que você prova? No nosso consultório, é só documental, que a gente acaba comprovando. Eu falo assim, o dentista não tem esse hábito de comprovar nada, mas os convênios já têm, há muito tempo. Quantas vezes eles pediam antes radiografia, antes e depois?
Hoje é fotografia, antes e depois do procedimento que você fez. Sim. Né? Então, o convênio, ele já se resguarda há muito tempo. O dentista que não tem esse hábito. Né? Então, a documentação, ela tem que ser uma aliada nossa do consultório. E para qualquer intercorrência que aconteça, você tem um respaldo de falar, olha, tá aqui, ó, eu fiz tudo certinho. A vigilância tem acesso ao prontuário do paciente? Total. E, inclusive, dentro da RDC, fala que de documentos do prontuário é obrigatório termo de consentimento, anamnese, contrato. Isso está na RDC. Então, o fiscal ele pode chegar lá a qualquer momento, né? Porque o fiscal não precisa avisar o dia que vai, ele pode ir lá a hora que ele quiser. Ele chega lá no seu consultório e fala assim, me dá, ó, vou pegar, onde ficam as fichas dos seus pacientes? E pega lá, de repente, uma ficha e vamos supor que aquela ali não tem anamnese. Ele pode te cobrar por isso, porque é obrigatório a ter. Então, Entendi. a anamnese, termo de consentimento e o contrato são obrigatórios e faz parte da documentação que a vigilância tem acesso. Uau. Uau. Então, gente, vamos ficar atento a isso. E aí, quando vai para a esterilização? Quais são os documentos que basicamente eles pedem nesse sentido? Então, você tem um procedimento de esterilização que você tem que mostrar lá direitinho. Sim. Os integradores, como é que os funciona POPs isso daí? da área de esterilização, você tem que fazer o POP para cada passo da esterilização. Então, um POP da pré-lavagem, um POP da lavagem, um POP da secagem, um POP da embalagem, da inspeção, né? De como você faz a sua esterilização, se é com a autoclave, que tipo que você usa, né? Como que você abastece a sua autoclave. Porque o abastecimento da autoclave, ele influencia totalmente no processo de esterilização. Eu já fiz consultoria em clínica que eu chego lá, a autoclave, ela tá assim, ó, entupida de material. Aí o teste, né? Fala, mas o teste deu certo. O integrador químico. O químico. Que é a fitinha. Que é a fitinha. Deu certo, o teste deu certo. Falei, esquece, o teste deu certo. Né? Porque as autoclaves, elas têm que funcionar com 70% só da capacidade dela. Você não pode colocar mais do que isso. Tá no manual do fabricante, que é uma coisa que ninguém lê. Né? Como que você usa? Tá lá no manual. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E aí, você fala assim, aquilo lá está inutilizado, pode fazer outro ciclo. Não é o mesmo papel, tem que tirar de novo, pôr outro papel, porque já foi utilizado. Então, a gente tem que perceber que os cuidados durante os processos e os documentos que precisam, então, todos os POPs do passo a passo que você faz até o momento da esterilização e armazenagem desse material, como ele é armazenado, e depois de todos os registros. Então, você tem que ter o POP dos registros e as folhas de registro. Sim. E aí vamos entrar em duas situações que são importantes. Nós vamos falar daqui a pouquinho de etiqueta. Etiquetas. Mas primeiro eu queria falar de data de validade. Data de validade, vamos lá. Data de validade. A RDC trouxe para 6 meses. Desde que... Essa é a pergunta que eu faço para você. Desde que os pacotes estejam íntegros, que seja armazenado em local que não vai ter nenhum tipo de violação deste pacote, que tenha a selagem esteja boa, então quer dizer, não pode ter uma dobra, nenhum vinco, nada que possa entrar algum tipo de, a gente fala assim, agente externo naquele pacote. Né? Se você faz, por exemplo, um processo de esterilização e a sua autoclave não seca direito, aquele pacote não serve. Se o teu POP de esterilização não está preenchido de forma adequada, certamente a tua esterilização não vai valer 6 meses também. Por quê? Você não está completamente documentado. A vigilância pode questionar isso dessa maneira? Pode, porque ele pode te perguntar como que você faz e pedir para você mostrar.
E às vezes o seu POP não está adequado com o que você está fazendo. Você sabe, Isa, isso é extremamente importante para nossa galera, porque foi muito comemorado os 6 meses. Inclusive, muita gente falou, nós brigamos demais, nós pedimos demais para a vigilância, para poder sair dos 7 dias e ir para os 6 meses. Eu já escutei de algumas pessoas, de alguns técnicos na área, falando que é um absurdo. Que no hospital, por exemplo, nem sempre você tem 6 meses de validade. Mas que muita gente não está preparado para armazenar e para comprovar que a sua esterilização foi bem feita da forma que permitisse os 6 meses. E que para alguns talvez esse prazo seja menor e que seja contestado esse prazo. Isso pode acontecer por meio da vigilância sanitária. Pode sim. Se a vigilância chega no seu consultório, está fazendo a fiscalização e ela percebe, por exemplo, você tem lá um local que você armazena o seu material esterilizado, que tem que ser um local próprio, só para material esterilizado. Sim. Né? Pode ser em gaveta, pode ser em armário, né? Pode ser vários locais, mas desde que naquele local só material estéril. Eu não posso misturar material não estéril com material esterilizado. Tá? Aí eu chego lá, tem uma caixa com um monte de pacote, um em cima do outro. Aí você vai pegar aquele último pacote lá todo amassado, né? Aquilo lá é um risco muito grande daquele pacote não estar mais íntegro. Então, a maneira que você armazena vai influenciar nesse prazo de validade. Joia. E a tal da rastreabilidade? Então tá. A tal da rastreabilidade. Eu não vou nem perguntar, fala pra mim. Como é que você enxerga essa relação da rastreabilidade e aí passa pela identificação do pacote e a relação das etiquetas? Como é que você vê isso? Tá. No final eu vou dizer para vocês o que a gente está criando aqui na Vosson, dentro das autoclaves classe B. Como é que a gente vai fazer isso daí? Tem spoiler para dar até o final. Fica por aí. Olha que bom. Conta é pra bom mim. eu saber. Né? O que acontece? A rastreabilidade, nos processos em geral, né, e se fala muito na rastreabilidade da esterilização, que foi acrescido nas informações o lote, que é para você saber exatamente qual material foi esterilizado naquele ciclo. Né? Então, o lote, você tem que identificar o número e o que tinha naquele lote. Por exemplo, são clínicos, espátulas, brocas, moldeiras, não sei, dependendo do que você colocou naquele lote. Agora eu só esterilizei material de cirurgia. 3 caixas de cirurgia, vamos supor. Então, caixa 1, caixa 2, caixa 3. Eu tenho que ter lá especificado qual o meu material, né? E qual é o lote. Por quê? O lote daquele pacote tem que bater com o lote que está na sua etiqueta e com o lote que você vai colocar no prontuário do seu paciente. E se tiver prontuário digital? Você vai escrever lote tal, tá? Porque nem todas as etiquetas que a gente utiliza ou pode utilizar, né? Elas são, a gente chama de dupla cola. De você pegar e colocar. Igual a do implante, que você tira uma e cola na ficha do paciente, por exemplo. E a do implante, até você, para digital, você fotografa e coloca lá. Aqui é a mesma coisa, você fotografa e pode colocar no prontuário do paciente. Sim. Ou você escreve. Sugiro as duas coisas, principalmente quando você está no digital. Mas eu faço na mão e eu não tenho etiqueta, né, de dupla cola. Porque pode fazer na mão, você pode escrever no envelope. Pode. E você pode também escrever no envelope. Não precisa usar etiqueta. E lá no prontuário do meu paciente, eu usei material do lote tal. De esterilização do dia tal. Esterilização. O lote, que tem muita gente que está fazendo muita confusão. Como que eu faço esse lote? Né? O lote, eu falo assim, para ficar mais fácil para você, que é o jeito que eu estou fazendo no meu consultório. Então, se alguém quiser copiar, pode copiar à vontade. Vamos ver se é do jeito que eu estou fazendo. Eu coloco, primeiro número que eu coloco lá, qual que é o número do ciclo que eu estou fazendo naquele dia? Ciclo 1, 2, 3, 4, 10. Então, ciclo. E depois eu sigo com a data. Então, ciclo 1 do dia, né, 15 de maio de 2026. Eu faço ao contrário. Data, lote 1, data, lote 2, data, lote 3. E aí eu vou fazendo assim, desse jeito. Né? Então, eu falo assim, no lote eu já coloco tudo. Então, o número do meu lote sempre é grande. Porque eu coloco 1, por exemplo, 1, 15, 5, 26. Né? Fica aquele número grandão. Sim. Mas,
Fica bonito, né? Fica bonito, fica chique, né? Só que agora, se você estiver usando, por exemplo, uma etiquetadora, né? A etiquetadora, às vezes, a etiqueta é aquela quadradinha e que os campos são só de números. Então, você não vai conseguir colocar todas essas informações. Então, aí você vai ter que fazer um outro esquema, meio que esquema de legenda. Eu prefiro facilitar meu dia do que complicar. Vou te fazer uma pergunta da etiqueta. A data de validade é 6 meses. Eu Certo. preciso colocar data da execução e data da validade? A partir do momento que eu coloco data da execução, eu já não sei que são 6 meses que vale? Na teoria, sim. Na teoria, sim. Na teoria, sim. A gente fala assim, pela lógica, mas como eu escutei uma frase outro dia, o óbvio precisa ser dito. Né? Tabuzi fala muito isso. Então, o óbvio precisa ser dito. Então, para que eu vou gerar uma possibilidade de questionamento? Só porque eu não pus a validade ali? Põe a validade. É simples. Entendi. Né? Se você tem uma etiqueta que já vem com o campo, é só completar. Eu estou querendo fazer... eu faço só na mão, né? No próprio envelope. Não tem problema, põe lá data, validade, lote e o responsável. Por enquanto eu tenho 2 carimbos. Eu tenho um carimbo com, inclusive, o nome, a identificação de quem faz, né? Aí vem a pergunta, a identificação que eu tenho que colocar, porque eu tenho que colocar um nome O lá. responsável. De quem fez aquele envelope ou de quem fez aquele ciclo? Porque, Não. por exemplo, se eu tenho uma equipe de várias pessoas, Tá. cada um tem o seu instrumental. Então, eu tenho Marcelo, data tal, mas todos eles vão para o mesmo ciclo. É quem embalou ou quem é o responsável pelo ciclo? Embalou. Quem embalou. Quem embalou. Joia. Tá? Na etiqueta, o responsável é por quem fez a embalagem. Quando você vai fazer o registro do teste, nas folhas de registro, é o responsável pelo ciclo. Ah, show. Então, na hora que eu vou pegar o indicador químico, o indicador biológico, tudo, sim. Eu fiquei sabendo que tem dentista que não faz indicador biológico ainda. Tem dentista que não faz o químico. Quanto mais o biológico. Esse cara pode ser fechado, não pode? Pode. Sobre fechamento, nós vamos ter um outro que nós vamos falar sobre isso. Segura aí, mas não vou entrar no detalhe. Sem spoiler. Mas você sabe que dentro do spoiler que eu estava colocando para você, a Vosson, com as autoclaves classe B, elas têm um componente eletrônico muito forte, que controla todos Que já vem o relatório, tudo certinho. Isso. E nós estamos montando um aplicativo que vai ser ligado a essas autoclaves. Isso não é segredo, porque foi mostrado no CIOSP, mas estamos finalizando o desenvolvimento do processo, onde você vai alimentar esse aplicativo e o aplicativo já vai entregar as etiquetas com os dados que você acabou de escrever tudo, e aí é só colocar isso e ela vai gerar essas etiquetas em JPEG. Ou seja, você já pega essa etiqueta e você já coloca no aplicativo quando você tem um digital, por exemplo. Legal. Então, existem formas, a gente está buscando maneiras de facilitar isso. Está certo que só pode ser feito com autoclave classe B, que é aquela relação que a gente diz, que é uma melhor esterilização, vai esterilizar o alta rotação e tal, canulados. É um patamar de esterilização diferenciado, mas que ele faz parte do conceito de boas práticas de fabricação. Nós tivemos um biocast que foi gravado com o Valdomiro Peixoto, e o Val é um cara que conhece muito de biossegurança, ele inclusive trabalha como consultor da Vosson, e ele nos falou, olha, sem classe B você não consegue esterilizar alta rotação. Mas então a gente vai trabalhar em cima disso. Mas, por exemplo, aquele dentista mais simples, que tem uma condição, ele pode escrever na parte de plástico do envelope. Plástico. Na parte de papel, nunca. Não. Nem não com é caneta mais... tóxica. Não. Não é mais aceito agora escrever na parte de papel, né? E usar qualquer caneta, tá? As canetas têm que ser atóxica, não pode sair com água, então ela tem que ser permanente, mas eu falo assim, existem inúmeras canetas no mercado. A gente pode utilizar aquelas todas canetas. Elas subiram de preço agora, todas, né? É a lei da oferta e da procura, gente, né? O que eu tô vendo de etiquetas por aí, né? E
Vejo muita gente também, a gente fala assim, aproveitando do mercado e falando que a exigência é desta etiqueta ou deste modelo. Boa pergunta. Esquece. A etiqueta precisa ter o indicador químico nela? Porque tem algumas que vêm lá rosinha e que na hora muda. Elas têm um custo mais alto, Sim, né? Sim, tem um custo mais alto. Não necessariamente. Não é obrigado. Não é obrigatório. O que é obrigatório? Em cada embalagem que você faça, ela tem que ter um indicador químico tipo 1, Mas só que é esse tem daí. Na própria embalagem, Já tem no grau cirúrgico, tem. Já tem. Por exemplo, eu uso papel em rolo. E aquele pedaço que eu cortei não tem um indicador químico tipo 1. Põe a fita. Eu ponho uma fita zebrada. Eu posso colocar a fita zebrada ali, né? Só como indicador tipo 1. Isso acontece muito com broca, né? Quando você faz as esterilizações de broca. Broca ainda está sendo eu falo assim, o calcanhar de Aquiles do consultório na esterilização, tá? Porque você esterilizar uma a uma, você tem que fazer abertura séptica e às vezes o pacote fica muito pequeno, você não consegue colocar a identificação. Fazer um pacote com todas as brocas, você vai às vezes usar uma e você tem um pacote com muitas brocas, então ainda é um calcanhar de Aquiles, né? Existem algumas caixinhas para você colocar as brocas, então uns broqueirinhos que você pode utilizar. Tem broqueiro individual, não é? Mas aí você vai usar, lógico, um envelopinho maior, porque ela fica assim, encaixadinha no meio. Então, vai depender da logística de cada um no consultório, né? Me diz uma coisa, mais algum outro POP que você acha importante que seja colocado dentro desse que a gente falou? Dos obrigatórios são POPs de higienização das mãos, limpeza de superfícies, limpeza de consultório, de emergências. O que acontece se o paciente tiver uma emergência no seu consultório? Qual que é o seu passo a passo, né? De acidentes biológicos, então, perfurei, estava lavando material e perfurou. Qual que é o seu POP para isso? O que o seu funcionário, né, o seu colaborador tem que fazer? Ou você mesmo dentro do consultório? Qual que é a sequência que eu tenho que fazer? Então, isso precisa... tem o plano de segurança do paciente, o manual de novas tecnologias. Parabéns, você consegue lembrar tudo de cabeça. Manual que a gente fala de o monitoramento da edificação. Você tem que manter a sua edificação em dia. Guardar as notas fiscais da tinta que você compra. Tudo. Prestador de serviço. Você não pode fazer manutenção do seu compressor com o Zezinho da esquina. Não pode. Tem que ser uma empresa. E a empresa tem que estar, né, de vários especialidades que você precisa, de vários técnicos, eles têm que estar registrados na vigilância, senão não pode serem utilizados os serviços. Por exemplo, ar-condicionado, controle de vetores, né? E porque eu posso falar por experiência própria, caixa d'água. Eu tive essa experiência ruim no consultório, porque a gente contratou uma empresa para fazer controle de vetores, né? E essa empresa não tinha o alvará da vigilância. Putz. Mas eu não sabia, né? Só que a gente não pode alegar ignorância, porque a responsabilidade é minha, eu sou o RT. Tá? Então, e eu mexo com isso, gente. Eu não posso nem falar, não sabia, né? Então, o que acontece? Eu tive que refazer o serviço com uma outra empresa. Então, eu fiz uma dedetização, né? Numa semana, daí 15 dias eu tive que fazer outra. Porque o papel não valia. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, a gente também tem que ter os POPs dos serviços terceirizados. Como que é feita a limpeza da caixa d'água, como é feita a dedetização, como é feita a manutenção do ar-condicionado. Fala, poxa, Isa, mas não sou eu que vou fazer esse serviço. Mas não tem problema, você tem que ter lá descrito como é feito. Frequência que é feito. E outra coisa. Quem usa refrigerador no consultório? O refrigerador do consultório, primeiro que ele tem que ser só para
medicamento, só Tudo para eu não posso abrir ali ter água, né? Você não pode colocar Comida, marmita junto com não, toxina não botulínica, pode. né? Não, Você de gosta de jeito nenhum. marmita? Eu gosto de marmita, mas Né? lá tem geladeira para isso. São geladeiras separadas em locais separados. A geladeira, ela tem que ter um controle de temperatura e umidade. Então, o termômetro tem que ser um termômetro próprio. E o controle tem que ser feito 2 vezes por dia. Uma de manhã e uma tarde. E anotar tudo isso. Então, assim, quando a gente fala em gestão do consultório, a gente está falando nos processos cada vez mais detalhados. E o dentista, que é aquele dentista que ele é o técnico, ele é o RH, ele é o financeiro, ele é o gestor, né? Ele é o responsável técnico, ele é tudo junto, ele não vai mais conseguir fazer isso sozinho. Tem gente que vai sucumbir. Tem consultório que vai sucumbir. Tem. Porque você está falando de POP aí, por exemplo, eu contratei uma empresa certificada, tudo, eles tomam conta da caixa d'água, do controle de vetores, do ar-condicionado, inclusive dizer para vocês que se você tem mais de 60 mil BTUs somados nos seus equipamentos, você precisa ter um engenheiro para assinar uma RT para poder fazer isso. E eu tive que contratar. Sim, isso, exatamente. Eu soube isso há pouco tempo, porque como eu vou receber a vigilância, eu tenho conversado com a vigilância e falar, olha, o que vocês estão cobrando, o que vocês precisam, o que eu posso me adequar antes da visita. Que essa é uma das coisas que eu sugiro a vocês. Sejam mais proativos nesse sentido para manter organizado. E a gente descobriu que tem que fazer isso. E aí eu sei que eu fechei um contrato. Então não é só um pagamento por serviço. Eu fechei um contrato e esse contrato é completamente documentado para que a gente possa ter tranquilidade. Toda a relação. Isa, eu falo, nada paga a sua tranquilidade. Exato. Eu acho que vale a pena. Eu durmo com a cabeça tranquila. Não é? Isa, nessa primeira parte, obrigado por você estar aqui. Você vê, o tempo já passou, a gente já conversou sobre rápido. Muito rápido, principalmente quando a gente tem gente capacitada do outro lado para poder ensinar a gente a tudo aquilo que a gente precisa. E vocês também, tenho certeza que tiveram assim uma aula com a Isa sobre essa parte de documentação. E eu prometo para vocês que nós temos um outro Biocast vindo pela frente, que vai falar sobre as consequências jurídicas e legais de todo esse processo, ou da não conformidade com todo esse processo. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá joia? Isa, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. E para vocês que estão aí com a gente, se liga, daqui a pouco tem mais. Biocast, Biossegurança na Prática.